Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então nós estamos conversando sobre isso, sobre justamente não permitir que o inferno venha contaminar, ele venha trocar a nossa natureza, ele venha apagar, em outra forma de dizer, essa luz da verdade no meu coração, porque é um farol. Nós andamos no mundo de trevas identificando as coisas por causa da verdade no meu coração. Nós não somos espertos o suficiente para reconhecer a ação do mal do ponto de vista natural. Não é na minha mente, não é algo que está instalado dentro do ser humano, do homem natural, mas é o homem espiritual, cheio da verdade de Deus, ele enxerga, ele percebe. Lembra que eu já falei isso para vocês? Há uma percepção, uma distinção de determinadas situações para nós reconhecermos que há uma malignidade querendo me destruir, ou uma situação estranha. Eu compartilhei aqui antes do pastor, já tem umas 2 semanas atrás, porque eu também viajei e tal, falando um pouquinho sobre aquela conversinha de Eva e o inferno, né? O diabo lá conversando com ela, e a gente mostrou algumas coisas aqui que por trás daquele tipo de pensamento ou aquele tipo de conversa, há uma ação diabólica para destruir o homem, né? Então é esse convencimento que a gente vem conversando. Mas os textos básicos que eu estou usando são esses aí, ó, Salmo 119, quando o salmista diz que ele tinha uma maneira de refletir, de pensar de maneira contínua, constante com a verdade, isso fazia com que ele se tornasse mais sábio que os adversários. E a palavra mostra isso, gente. Nós podemos ser mais sábios que a intenção das trevas sobre a nossa vida. É tudo que nós precisamos. Eu não preciso ser um super-homem, nem uma super-mulher para poder... Não é no mundo natural, gente. Não está no meu grau de intelecto. Eu já falei isso para vocês, eu sempre repito, eu conheço pessoas que são muito bem preparadas de intelecto, e não há nada de errado nisso, né? Na sua formação, diplomas e tal, mas elas não são sábias em Deus. Quem te dá a sabedoria que me faz reconhecer a ação da malignidade, vem de Deus. Vem da sua verdade, vem da ação dessa química com o Espírito Santo, é esse conhecimento revelado. A revelação das tuas palavras ilumina. Então não é o meu lado de como eu penso, de como eu acho, não é esse lado, e a gente se engana, muitas vezes, nos valendo desse tipo de pensamento. Ah, porque eu tenho uma ideia aqui, eu tenho um pensamento legal, cara, que se ele não for o pensamento sábio de Deus, eu não vou chegar lá. E muitas vezes esse pensamento que eu tenho, ele está sempre pronto aí na frente. Então cabe a mim e a você darmos uma recuada, uma segurada para a gente pensar, refletir com a verdade se é a melhor proposta. Quem está dormindo, diga aleluia. Graças a Deus. Olha, eu fui fazer isso no Sul, eu fui ler um verso. E eu fui lendo, o William estava lá, fui lendo, eu só faltei dizer que o diabo é bom no verso, e o pessoal, amém! Eu estou brincando com o pastor Marcos, falei com ele, não, você não pode ficar nesse automático aí, não. Hoje é uma manhã libertadora, hein? Tem coisas preciosas, vamos seguindo adiante. Muito legal. Então, vamos nos tornar, e essa é a proposta de Deus, mais sábios que os nossos inimigos, ok? Não porque isso é meu, é a palavra em mim, ok? E por último, Paulo fala sobre isso também, sobre a decisão de perdoar junto com os irmãos lá, para que Satanás não alcance vantagem. E aí Paulo ainda diz assim, porque eu entendo, eu sei, eu não sou ignorante às suas artimanhas, às suas ciladas. Dessa maneira, o que significa que Paulo tinha muita iluminação de entender que não dava espaço. E por último ele falou, não deis lugar ao diabo, a oportunidade dele vir e trocar a verdade dentro do meu coração por uma outra proposta não vai funcionar. Vá comigo a 2 Coríntios. Eu creio que eu não terminei de falar tudo que eu precisava falar, mas é assim mesmo. O apóstolo Paulo, gente, em termos de edificação da igreja, o que ele escreveu é fantástico, sabia? Para nos ajudar. Ele recebeu muita revelação sobre a obra da cruz e como a igreja deveria andar e perceber. Como novas criaturas, ele mostrou a proposta de como nós devemos viver. E aqui ele está falando para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele diz lá que, olha, eu zelo por vocês com zelo de Deus, verso 2, porque eu tenho preparado, ele tinha essa consciência que precisava preparar a igreja.
Quantos aqui são professores nessa manhã e sabem que se você tem uma matéria, você tem que saber dar aquela matéria para aquela pessoa que não tem conhecimento para prepará-la. Então não é o simples fato de ter uma matéria, mas está aqui um grande segredo de a gente poder preparar o entendimento sobre aquela matéria, né? Então, essa é a avaliação sempre do professor, é importante, eu dei minha matéria, tá legal, os caras aprenderam, não estou nem aí para isso. Então, meu irmão, 0 para você. Porque você tem que ter uma didática e ter uma maneira de passar aquele conhecimento ao ponto das pessoas aprenderem. Hello, somebody. Paulo tinha isso demais. Então, veja só, ele diz assim, eu zelo porque eu tenho uma proposta de manter vocês preparados para apresentar justamente isso, gente, a noiva que somos nós para Jesus que está voltando. E eu venho conversando para vocês, é tempo, e Deus está preparando a sua igreja. Agora, escuta, eu me qualifico para estar na igreja preparada, hein? Então, eu não posso só perceber assim, eu estou na igreja, na Academia da Fé, ou na Nova, ou qualquer outra igreja e tal, e beleza, eu estou sendo preparado. Não, você se qualifica. A gente vai se posicionando nisso aí. Então, sou eu que coopero nessa qualificação aí, eu que coopero nesse meu crescimento, estar preparado. Mas é isso que Deus tem feito sobre a face da terra. Eu tenho contato, porque eu vejo, eu assisto muitos outros ministérios aí fora, e nós estamos nessa mesma jornada. O tempo é de preparação. Jesus está nas portas. Então, essa igreja que vai encontrar com Deus, ela precisa estar preparada. Para os dias que nós estamos enfrentando, eu venho conversando com vocês, precisamos estar com o farol ligado. Que são de densas trevas, como está em Isaías, capítulo 60. Então, veja só, ele diz lá assim, receio que assim como a serpente, ele enganou Eva. E eu expliquei isso conversando, a Eva vivia junto com Adão numa dimensão, gente, muito superior do que a nossa. Ao ponto da plenitude, da glória de Deus, revestia a vida deles. Eles tinham comunhão com Deus assim, tete a tete. E mesmo assim ela foi enganada. E eu disse para vocês que eu não acredito que ela fez algo em desobediência franca e consciente ao ponto de dizer assim, Senhor, eu não quero saber do que você disse e eu vou fazer isso aqui. Não. Mas ela foi enganada, ela foi iludida com aquela forma de pensar, com aquilo que foi proposto pelas trevas, que inconscientemente ela trocou aquela proposta de Deus, né, que estava ali bem firme, não podem comer dessa árvore, desse fruto, e ficou com a outra proposta, para você ver, o tamanho da convicção que o inferno trouxe. Então, Paulo falou de novo para a igreja, assim como o serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Olha onde é que Paulo está falando, qual é o problema da igreja. Onde é que eu enfrento esse combate com as trevas? Quando ele fala em Efésios capítulo 6, que nós devemos revestir de toda a armadura, gente, ele está falando sobre um confronto mental. A nossa mente é o campo de batalha. Saibam, o campo de batalha é a mente. O que acontece na minha e na sua mente, esse é o campo de batalha. Ele diz lá, então essa mente seja corrompida, e ela vai se apartando da simplicidade e da pureza devida a Cristo, a obra da cruz do Calvário. Uma certa ocasião aqui, falando sobre um outro assunto, eu disse que nós não devemos concluir nada. Eu creio que foi até nessa série. Eu disse algo aí. Não devemos concluir nada na nossa vida que não tiver base na revelação da obra da cruz. A respeito de quem eu sou, da vida que eu tenho, como Deus vê. É assim que nós temos que concluir a nossa vida. Mas eu estou tirando uma conclusão aí. Mas que conclusão é essa? Tem fundamento, na verdade? Não. Mas, pastor, esse negócio está apertando na minha mente. É o combate que nós temos que fazer. Que a conclusão mesmo que nós temos que ficar é o pensamento da verdade e da iluminação, é o pensamento da obra da cruz do Calvário. Deus me vê com base na obra da cruz do Calvário. Ele não olha para mim nem para você fracassado, derrotado, falido, doente. Não. Essa obra já foi paga na cruz do Calvário, Ele nos resgatou dessa maldição. Ok? Então Ele nos vê filhos. Então tudo com base na natureza. Esse cuidado tem que ser intenso. E ele disse lá, se na verdade vem alguém e começa a pregar outro Jesus, né? Ou vem pregando outro espírito diferente que vocês não têm recebido, e vocês estão pegando isso e recebendo de boa mente,
Quer dizer que então eu fico aberto com a minha mente a ouvir de tudo? Olha, tome cuidado, gente. Nós temos que ser seletivos. Porque se eu estou com o farol ligado e eu começo a ouvir algo que está deteriorado, ou estou ouvindo algo que não está em linha com a palavra, você tem que desligar, porque tu vai ficar com a mente ali aberta. A força do convencimento é muito grande, gente. O inferno, ele trabalha com a mentira e com o falso de maneira a convencer. Então está lá uma opção de coisas sendo explicadas e tal. Daqui a pouco eu estou abrindo minha mente, estou recebendo, estou achando bacana e tal. E nos dias que nós estamos vivendo, outro dia eu estava conversando com o pastor, e ele estava falando sobre isso comigo, que ele tem que alertar algumas pessoas, porque os caras estão abrindo demais para aquilo que está sendo ouvido, e ele não está percebendo que, com base na palavra, tem muitas coisas sendo ditas. Por exemplo, o pessoal hoje já está dizendo quem é o anticristo. Mas, caramba, não está escrito isso na Bíblia. Mas está escrito que ele vem, pastor. Eu sei, há uma grande diferença. Ele vem, um dia ele se revelará, e nós saberemos, mas não é o dia, mas o pessoal já está dizendo. É o novo presidente dos Estados Unidos. O cara é doido. Ele é o anticristo. Aí o outro já está dizendo, a tribulação começa em 2017. Aonde está escrito isso na palavra, meu filho? Mas não sei, ele começa a falar, daqui a pouco, bum, solta uma dessa. Aí o cara vai pegar aqui no zap e sai mandando para todo mundo. A tribulação começa ano que vem. Aí o outro recebe e já começa a ficar apavorado. É sério, eu estou falando com vocês. Quando na verdade nós não deveríamos ficar apavorados, porque a nossa redenção se aproxima, que alguém diga aleluia, e Deus está no controle, Ele cuida do seu povo, os outros estão ficando apavorados. Peraí. Entre ficar tranquilo, descansado em alegria e ficar apavorado, é o espírito das trevas. Mas o assunto é verdadeiro. Até parece que o inferno vai pegar alguma coisa que não seja a verdade para poder nos enganar. Ele pega a verdade e distorce. E traz uma natureza estranha. Então a pessoa já está falando, tribulação ano que vem. Na tribulação nós já estamos, aí sei lá. O pessoal quer um negócio de data. Daqui a pouco o maluco desse começa a falar, gente, Jesus vai voltar dia tal, vai juntar todo mundo, então aí. E cai na maior cilada, e ele até já sabe, cara, como é que eu pude cair nessa cilada, sabe por quê? Porque começou a prestar atenção demais. Então o inferno vai colocando muitas coisas assim, vai falando, ele vem, pum, joga um negócio que te pega, prende. Aí o pastor estava falando, eu preciso corrigir a turma. Ele não vai conferir na palavra, nós temos que conferir, gente. Jesus falou mesmo que o tempo que nós estamos vivendo é esse mesmo. Ele falou, cuidado que vocês não sejam o quê? Mas o pessoal é. Porque se entrega. É lógico que é um assunto curioso, traz uma atração. O fim dos tempos é esse mesmo, tem muitas coisas interessantes. Mas a gente vai botando no coração. Ok? Mas a gente tem que ficar na palavra. Pastor, quem é o anticristo? Eu não quero nem saber. Eu quero saber da verdade. Quando você se enche da verdade, você está sempre pronto para o engano. É bom você escrever isso. Se enche da verdade, você estará pronto para reconhecer o engano. Melhor. Se enche da verdade, estarás pronto para reconhecer o engano. Um bom segredo. É super interessante que na primeira carta de João, João diz assim, os falsos saíram da igreja, porque não eram da igreja, mas muitas vezes lá infiltrado dentro da igreja, há uma proposta de falso e maligno, e as pessoas recebem. Pelo simples fato de o cara ser pastor, se apresentar, ou era no passado isso, agora é nova criatura, mas agora está falando sobre isso, e o Kiko, vai prestando atenção no que ele está falando. Está em linha com a verdade? Beleza. Não está em linha com a verdade? Cara, você tem que ser seletivo. Muito legal. Então, veja. Paulo fala sobre a corrupção da mente. Então, eu quero te falar isso nessa manhã. Determinadas sugestões, ideias, pensamentos, eles podem, se nós permitirmos, corromper a nossa crença. Olha o nosso lado aí. É a nossa permissão.
nessa nossa conferência foi falado algo muito importante. Deixa eu trazer só esse contexto para você pegar. Aquilo pelo qual eu ponho o meu foco e ponho a minha atenção, eu acabo me tornando um igual. Essa é a verdadeira adoração. Quanto mais eu e você vamos colocando foco na verdade, mais a verdade vai fazendo parte de quem eu sou. É assim que funciona. Beleza, eu desviei desse padrão, eu começo a botar foco em outra coisa, daqui a pouco aquilo ali vai fazendo parte de quem eu sou, porque vai entrando. Nós somos seres influenciados, gente. Não, pastor, eu tenho aqui minha consciência e tal, não mudo e tal, essa maneira de pensar. Não, bota o foco em alguma coisa e fica ali ouvindo aquilo para ver se você não muda. Daqui a pouco você está igualzinho a pessoa. Está ouvindo, está botando aquilo ali, vai fazendo sentido. Entre fazer sentido e ser a verdade, há uma grande diferença. Mas faz sentido, mas não é a verdade. Olha só como é que esse farol tem que estar em alta. Tá, mas está fazendo sentido, é assim e tal. Porque é assim mesmo que o inferno faz. Ele faz a composição, gente, para fazer sentido, né, ser convincente, tem uma argumentação convincente, mas não é a verdade. Estou lascado. Já sabemos disso, que várias seitas saíram da verdade, porque pegaram coisas isoladas e começaram a falar discursos maravilhosos, super convincentes. Daqui a pouco a pessoa está toda envolvida naquilo. Como esse pastor está tendo esse cuidado de querer conversar com essa pessoa, porque a mente dele só é aquilo, já está mandando mensagem para todo mundo que a tribulação começa ano que vem. Caramba! Aí você fala assim, mas o rapaz é novo, está na igreja tem 6 meses. Não, está na igreja há anos. Então tem alguma coisa errada. Então está deixando de botar o foco na verdade para dar a oportunidade de ouvir algo novo, né? Pastor, o que eu quero é ouvir algo novo. Faz assim para o teu irmão. Quer ouvir algo novo, né? Então eu vou te falar, aqui na Academia da Fé não tem. Poxa, então eu já não volto mais. Fique à vontade. Aqui não tem nada de novo. Aqui tem feijão, arroz, o bifinho. Não tem o camarão, mas tem o arroz, o feijão, o bifinho, o bacalhau. Aquela comidinha que mantém a minha base e me mantém preparado para a vinda do meu Senhor. Vê se eu estou preocupado em trazer alguma coisa para você que nem na palavra tem. Só eu tenho. Se eu chegar aqui dizendo, olha gente, só eu tenho uma verdade, e você olha assim para mim, manda prender, vamos tirar esse pastor da presidência porque não está certo. A gente está rindo, mas isso acontece direto. Eu já vi gente se levantando dizendo que o que ele escreve é mais poderoso que a Bíblia. Fala aí para mim. Está virando Nabucodonosor. Vai virar cachorro, vai ficar no mato. A mente vai ficar doida. É um perigo. Então, corromper, gente, é perverter, deteriorar. E não é só um processo que eu venho falando para vocês que não acontece assim, de uma vez só. Mas são aquelas dosezinhas que vão chegando e vai tirando a essência daquilo. No final dessa história, a luz vai apagando e a gente não vai percebendo. Você pega o dimmer da lâmpada assim, você vai tirando. A própria pessoa não vai percebendo que está apagando. E eu comentei isso aqui na primeira reunião, e é assim mesmo. Se a luz vai apagando, você não chama as trevas, elas já chegam. Mas da mesma forma, o contrário. Se a luz vai acendendo, elas também recuam. Você não tem que chegar para ela, trevas, tchau. Sai daqui. Não, ela já sai pela própria luz. Diga aleluia. Então quem é que comanda? São as trevas? Não, é a luz que comanda tudo. A luz comanda tchau e a luz comanda vem, porque está apagando. Eu não posso permitir, mas isso é algo que eu e você temos que manter até o final. O farol ligado da verdade. Então, o grande perigo é isso, é um convencimento que o engano proporciona. É muito parecido com a verdade, mas não é a verdade. É extremamente parecido, pastor. É verdade, por isso que o falso engana.
Eu sempre conto essa história, o pastor Fragalho uma vez quis comprar um relógio. E eu dei uma assistência para ele. Vou pegar esse relógio aqui, maravilha. Nós fomos num lugar que já era meio suspeito, mas o relógio, poxa, caramba, é igualzinho. Beleza, ele foi e comprou aquele relógio, botou, a gente estava num casamento, isso há muitos anos atrás, em São Paulo. Aí, beleza e tal, comprou, estava todo animado, aquele relojão e tal. Aí estamos no sinal assim, passando, Maurício, a gente já passeou, fomos no negócio. Cara, ele tem que ir para o casamento, que horas são? Ele... Literalmente, aquele bonitão, com nome e tudo, certinho, parou. Do lado de fora, boa viola, por dentro, está na Bíblia. Viu, gente? Pessoal aí da galera, está na Bíblia. Caramba, por fora parece verdade, mas é imitação. Entende, gente? Por dentro não é aquilo. Esse é o bolinho que o inferno traz, é aquela maçã do amor envenenada. É assim que ele traz. Então, sabe o que acontece com o tipo de mensagem que vai apagando a iluminação da verdade no nosso coração? Ela vai gerando algo que isso aqui são sinais que você tem que começar a ver. As pessoas começam a ficar confusas. Confusão não vem do nada. E confusão é das trevas. Elas começam a ficar confusas, corrompidas com toda sorte de pensamentos que não geram vida e liberdade, descanso. Você sabia que a certeza em relação à verdade gera descanso? Aí você está enfrentando uma opção de coisa, mas há um descanso interior. Isso é a prova que você está debaixo de uma certeza, a verdade. Quando eu estou sofrendo ataques de tudo quanto é lado, mas eu tenho um descanso interior, eu estou debaixo da verdade. Ela está no controle. Ela está mandando na minha vida e manda na sua. Em Hebreus capítulo 4 fala sobre isso. Aqueles que creram entraram para o descanso. Mas creram no quê? Na verdade que Deus havia dito, essa terra é de vocês. Então são sinais que eu posso reconhecer que eu estou perdendo a vida de Deus. Eu não estou no descanso, pastor, eu estou mais confuso, eu estou inquieto. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mentes confusas e inquietas trazem dúvidas. Justamente por esse assédio de pensamentos, né, que o inferno vem trazendo, para confundir eu e você a respeito de Deus, do caráter dele, de quem ele é, da assistência dele, do cuidado, da proposta que ele tem para a minha vida e para a sua. Que alguém diga aleluia. Está tudo muito bem definido. Mas eu ainda tenho dúvidas a respeito do caráter de Deus, se ele é bom. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Está escrito isso no Salmo 34. Aí vai trazendo dúvida. O que mais vai acontecendo? Que vai levando a questionamentos. Eu começo a ficar questionando. Não, meu Deus. A verdade. Aí acontece mais isso. Gerando mais inquietação e confusão. Trazem mais dúvidas. Eu fico andando nesse ciclo. Mas esse ciclo é porque eu estou prestando atenção em determinados pensamentos que estão fazendo isso comigo. Você sabia, a voz de Deus é clara, é absoluta. Ela quando chega, ela traz descanso. Jesus, vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei confusão e inquietação. Aleluia. Eu não ouvi amém não, né? Você me ajuda. E eu vos darei descanso. Descanso é certeza. A palavra descanso é certeza no nosso coração. E aí, cara, como é que tá? Cara, eu estou enfrentando, mas eu estou em paz. Eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sei a proposta que Ele tem para mim. São certezas. Isso é a prova de que o nosso farol está em alta. Eu não estou permitindo ser corrompido na minha maneira de pensar nas conclusões, naquilo absoluto que Deus é. Eu tenho que sair desse ciclo. E nós encontramos ainda muitas pessoas da igreja vivendo assim, um Deus com a maior certeza, com pessoas inseguras. Por que tamanha insegurança? Tem alguma coisa que está minando essa segurança. Está trazendo isso, está me tirando da certeza, do descanso.
Vá comigo a 2 Coríntios, capítulo 10. Você viu o apóstolo Paulo? Volta só um pouquinho atrás, né? Ele falou sobre um combate, obviamente. E aqui a gente identifica isso que eu quero mostrar para vocês. Veja que legal. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Porque embora andando na carne, diz Paulo, nós não lutamos, não combatemos segundo a nossa carne, não é? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, e a gente vai entender pelos próximos versículos, é que eu não faço um combate de pensamento carnal. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que está acontecendo. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes se levantam pensamentos que não têm verdade na nossa vida. Eles são meramente pensamentos que depois eu vou conversar sobre isso. Os nossos próximos encontros, gente, eles são fundamentais para você entender o que eu quero te falar próximo domingo, sobre coisas racionais e lógicas. Óbvio, nós somos seres que precisamos também usar a racionalidade, a lógica, por várias situações. Mas quando se trata de dirigir a nossa vida, em termos de decisões, escolhas, e fazer avançar, e poder captar o que Deus tem para nós, eu não posso ser assim. Eu não posso permitir que a lógica governe a minha vida. Então Paulo diz assim, olha só, eu não milito, eu não faço um combate nesse mundo, eu sei que é um mundo de trevas, então legal, eu não faço isso segundo a carne. O que eu acho, na vaidade, como disse Paulo, dos seus próprios pensamentos, próprios, humanos. Mas de verdade não tem nada. São conclusões lógicas. Tipo, caramba, eu estou enfrentando uma dificuldade. Qual é a primeira conclusão quando a gente olha? Aí conversa com uma pessoa, tal, não vai dar, já era, estou perdido. Mas é coisas, tipo assim, ok, o cara recebeu um diagnóstico, vai morrer em 6 meses, mas Deus diz assim, não vai. Quem é que vai ficar com o de Deus? Pois é, tem que cortar. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Olha, como é que eu pego um pensamento desse que é vida? É vida. Mas o meu pensamento é o seguinte, pastor, aqui, olha como é que eu estou, desse jeito eu morro. Pois é, essa é a lógica. Esse é o pensamento humano. Como é que eu venço isso? Exatamente, esse é o combate. É o combate mental. É o combate das trevas, te convencer que é assim, tu tem que ficar nesse box, cara, nessa caixa. Diga comigo, estou fora. Eu vou ficar no box da verdade, aleluia, da vida. É, meu irmão, aí vai ter que o quê? Dar um nó, né, de gravata, pegar lá num MMA, nesse pensamento lógico e racional e quebrar. Pela força da verdade. Então Paulo disse, ó, nós não militamos segundo a carne, não. Depois ele diz então, porque as armas da nossa milícia, o nosso combate, a nossa luta, não são carnais, elas são poderosas em Deus. E aí Paulo fala sobre 3 formas de pensar. A primeira delas, fortalezas. A segunda, anulando sofismas. E outra forma de pensar, altivez, arrogância, o orgulho. Eu quero dar uma distinção sobre cada uma delas, porque, de uma certa maneira, nós convivemos com isso acontecendo no nosso cérebro, ou em situações. E a gente tem que identificar cada uma delas, para não permitir cairmos nessa cilada. Porque todas elas geram prisão, todas elas nos quebram. Então, todo conhecimento que se levanta, levando cativo, né, todo conhecimento. Bom, deixa eu ler, porque senão eu me perco. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Olha só como Paulo põe. Então, quando ele começa no verso 3 dizendo que o nosso combate não é um combate na carne, ele está falando de pensamento. É aqui que está a nossa batalha. A tua batalha é todo dia, a minha também, com situações que vêm na minha mente. E agora o que eu faço com elas? Recebo com a maior alegria. Que é isso? Não funciona. E quando Paulo fala, eu entendo bem isso, está claro no meu coração, quando ele fala trazendo cativo esse pensamento à obediência de Cristo, é porque nós temos que trazer cativo ao que Deus fez na cruz do Calvário e quem nós somos. Nós temos que pensar como Deus diz. Como Deus diz, tem que ser o nosso pensamento. Diga aleluia. Ok, nós temos que trazer tudo isso. Então veja que coisa interessante. O trabalho do diabo, gente, só mais um pouquinho,
é minar, é corromper a nossa mente de forma contínua para cada vez mais me separar desse pensamento. Ele sabe que esse aqui me dá vida em abundância. Outra coisa, o pensamento de Deus, quando nós nos posicionamos, nos dá vitória em tudo. Você não ficou tão animado, mas eu fiquei. Nos dá vitória em tudo. Todo nascido de Deus vence. 1 João 5,4, vence o mundo. E esta é a vitória que vence. A nossa crença, o que é a crença? É um conjunto de pensamentos de Deus. A respeito da minha vida, de quem eu sou, da obra da cruz do Calvário, a nova criatura. Você entende? O inferno, ele derruba aqueles que não sabem nada a respeito de quem são. Pastor, eu não sei nem quem eu sou. O quê, meu filho? Senta rápido que eu preciso te ensinar. Você está extremamente fragilizado. Pastor, eu estou buscando aí saber quem eu sou. Que isso, rapaz? Você não sabe que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? E todo esse fundamento de uma herança, daquilo que eu participo, que Deus tem como proposta, estou liquidado. Sabe, o diabo, ele derruba rapidamente aqueles que não conhecem os seus fundamentos. Anota isso aí. Ele derruba rápido. Porque com que base eu fico em cima para que ele venha me dizer algo a meu respeito? Uma base de não sei nada. Não sei nada, estou no chão. Você reparou que todas essas lutas, elas precisam de uma proposta de perna bem firme. Para você fazer um combate, se eu não tenho as minhas pernas firmadas na verdade, como um ser espiritual vivo, caramba, eu vou tomar bandeira em cima de bandeira, já caí e nem vi. Alguém anotou a chapa? Eu fui atropelado. Porque a força de fora num convencimento de declarações a respeito de quem você não é muito grande. Você já reparou esse clima de atmosfera que nós vivemos, gente, de desvalorização? Do nada, você já se sente desvalorizado. É do inferno. Ele já programou isso na mente das pessoas. E como isso tem crescido e as pessoas estão se deteriorando. Por falta de fundamentos como esse. Eu sei quem eu sou, eu sei quem meu pai é. Conhecendo essa relação, gente, nós vamos ficar de pé. Eu vou identificar que esse tipo de pensamento a respeito da minha vida não é verdadeiro. É o que ele tenta fazer todos os dias. E ele vai fazendo isso desde pequeno, colocando isso nas crianças, gente. Por isso que é muito importante, vocês são pais, quantos são pais aqui? Sempre valorizarem, levantarem seus filhos. Em todo pensamento de incapacidade, coisa, fala, não, olha só, em Deus nós somos capazes, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que esse é o parâmetro para nós pensarmos, é o combate de pensamentos. Então ele vai convencendo, ele vai deteriorando isso aí, ó. A nós separarmos dessa verdade, isso vai destruindo a nossa vida. A estratégia dele é essa, sempre me separar da luz que é a verdade no nosso coração. Deu para pegar isso aí? Então, só para voltar a repetir, pensamentos longe da verdade. Preste bem atenção, não gera na pessoa vida, descanso, nem liberdade. Eu quero terminar por aqui para a gente continuar, porque eu vou entrar naquelas 3 formas de pensar e vai te ajudar. Nós vamos jogar um farol bem alto para destronar essa força do inferno e insistir que você pense errado a respeito da tua vida. Eu amo falar a respeito de outras pessoas, da nossa própria vida. E como é que a gente sai dessa? Deu para entender isso nessa manhã? Então vamos ficar de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária.
justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.